Podem olhar o lecionário, né? Talvez quem está mais longe vai ter dificuldade. Está escrito aqui nessa página, quase em branco, a não ser por esta escrita, tempo do Natal. Ou seja, é o último fim de semana que escutamos as leituras tendo em vista a preparação da chegada do Senhor. E a igreja nos propõe que neste fim de semana nós reflitamos e rezemos acerca da vocação de Maria. Às vezes a gente fala desse termo de vocação para vários outros chamados na Sagrada Escritura, mas não o aplicamos para Maria. Mas antes de a gente adentrar este texto, é preciso que a gente dê um passo atrás. Aliás, bem atrás, que a gente retorne lá no primeiro livro da Sagrada Escritura, Gênesis. Este livro fala que por meio de Eva, a primeira mulher, a primeira mãe, a serpente atingiu o seu objetivo. A serpente conseguiu estabelecer a quebra da comunhão plena que existia entre Deus e toda a humanidade. E desde então, numa linguagem de Agostinho, é um conceito da teologia, o pecado original, o pecado primeiro, passa como uma triste herança de geração em geração. Alguém poderia dizer assim, mas isso é injusto, porque não fui eu que pequei. Podemos questionar várias coisas. Assim como também você herda dos teus pais aquilo que você não construiu, ou aquilo que você também não fez muitas vezes, também nós herdamos, seja aquilo que é bom das gerações que nos antecedem, mas também aquilo que é ruim. E fato é que, de alguma forma, todos nós sentimos que algo em nós não é pleno. Paulo chega a dizer que, às vezes, ele não faz o que ele gostaria de fazer e acaba fazendo o que ele não gostaria de fazer. No entanto, Deus Pai, em vista da encarnação do Verbo, prepara uma mulher cheia de graça, inabitada pelo pecado, preservada por graça de Deus, de toda mancha, de toda mácula. É o dogma da Imaculada Conceição de Maria. O profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele profetiza: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um menino. Por que o profeta diz isso? Porque ele já anuncia aquilo que Deus manda anunciar em vista dos planos que Deus tinha para com a humanidade. E a virgindade aqui, mais do que algo extraordinário em si mesmo, uma virgem que concebe, é sobretudo sinal, é significação, é expressão de que aquele que está por nascer de alguma forma não é descendente da herança de Eva. De alguma forma, aqui nós temos uma ruptura, é isso que a virgindade de Maria também quer expressar, uma ruptura de uma corrente onde de geração em geração era passada essa triste herança adâmica,
essa triste herança advinda por meio de Eva, a primeira mulher, a primeira mãe. Significa o nascimento de uma nova humanidade. Significa também que esta mulher, Maria, tem na história humana a missão de ser a nova Eva. Por isso, a exemplo de quando Eva não havia pecado, Maria é a mulher pura, cheia de graça. E em vista de nossa redenção, é que tudo acontece na vida desta mulher. Retornemos ao texto de Lucas, texto ouvido hoje. A introdução. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José. E o que segue aqui não é detalhe. Da casa de Davi. Primeira leitura de hoje, Deus faz uma promessa a Davi. Que se ele fosse fiel, de sua casa sairia aquele que haveria de reinar sobre Israel. E o nome da virgem era Maria. Estamos situados histórica e geograficamente. Maria era uma virgem desposada com um homem chamado José. Alguém poderia falar assim, mas como assim uma virgem desposada? É que naquele tempo o casamento se dava em 2 etapas. A primeira etapa, vamos comparar um pouquinho, embora a comparação seja fraca, ao noivado de hoje. Aliás, hoje às vezes não tem nem noivado, às vezes não tem nem casamento mais, né? Mas não é o certo, viu, gente? Não é o certo, tá? Então, quem está nessa situação, encaminha para aquilo que a palavra de Deus ensina, tá? E era esta situação que estavam José e Maria. Por isso, por vezes, Maria é chamada até mesmo na Sagrada Escritura como esposa de José, porque já eram esponsais a partir do momento que eles fazem este empenho de suas palavras, já passam a ser esponsais. No entanto, ainda não haviam definitivamente celebrado o matrimônio, apenas os primeiros esponsais. Isso é importante para que a gente tenha clareza acerca do que está historicamente acontecendo na vida destes dois. Vamos à conversa que o anjo teve com Maria. Imaginemos nós a reviravolta na vida de Maria. Maria tinha tudo planejado, ela e São José já tinham organizado o casamento deles, né? E nesses dias aí de Covid, quanto casamento desmarcado, hein, gente? Quer dizer, adiado, né? E a preocupação dos noivos, nossa, padre, bagunçou tudo, agora a gente vai ter que organizar tudo de novo. E eu ponho-me a pensar, se o Covid trouxe todos esses transtornos, imaginem o que o anjo está propondo para Maria. Imaginem a consequência da resposta que Maria haveria de dar e deu a Deus em sua vida. Às vezes a gente reclama, né, porque preparou alguma coisa. E creio que todos nós, durante este ano, tivemos algum projeto que foi frustrado. Boa parte por causa do Covid, outros nem precisaria de Covid, né? E como que às vezes a gente tem dificuldade de lidar com essas frustrações, ou com essas mudanças de planejamento
de ter que adaptar os projetos pessoais nossos. Quanta murmuração, às vezes, eu já dizia isso esses dias atrás. Olhemos para Maria. Deus, diante desta jovem que tinha tudo programado, tudo planejado, chega e faz uma proposta totalmente nova. E que exige uma fé total em Deus, uma confiança total em Deus. É claro que o que acontece em Maria acontece de modo extraordinário, porque não tem nada de ordinário um anjo chegar diante, de Maria e dizer para ela o que disse. Isso é um sinal, certamente, que ajuda Maria na sua tomada de decisão. Mas o que o anjo propõe é algo impensável. Ao aproximar-se, o anjo saúda Maria, dirigindo-se a ela como ave, no grego kairé, no latim expressão de uma deferência, de um tratamento todo especial, dirigido somente a pessoas de grande importância. Isso nos é visível, porque no antigo Império Romano, por exemplo, quando se chegava diante do imperador, a saudação era Ave César. Ave é uma saudação particularíssima. É diante de alguém de grande envergadura, de grande importância, que se dirige essa saudação. É assim que o anjo se dirige a Maria. Portanto, o anjo reconhece que não está diante de alguém, vamos dizer assim, comum. É alguém especial. É alguém de grande importância para os planos de Deus. A expressão cheia de graça. Quando a gente tem um copo que está cheio de água, não cabe mais outra substância dentro. Então a gente fala, está cheio. Cheia quando não cabe mais, né? Então Maria é cheia de graça por quê? Porque nela não cabe o pecado. Não cabe o pecado. Maria é plena de graça, é cheia de graça. Não há espaço nem Maria, na vida de Maria, para o pecado. O anjo é quem diz isso. Maria é toda plena de Deus. Maria é toda cheia de graça. A expressão que segue, o Senhor é contigo, é sempre na Sagrada Escritura, essa expressão, ela está sempre num contexto vocacional. Sempre de envio para uma missão. Inclusive, quando Jesus se despede e envia os apóstolos, os discípulos, ele promete, estarei convosco até os fins dos tempos. A promessa de Deus é a garantia do êxito da missão. E isso reconforta todo aquele e toda aquela que é chamado, que é chamada, por quê? Porque faz perceber que, em última instância, não depende dele, não depende dela, depende de Deus. Ele é a garantia da realização da missão. Bendita sois vós entre as mulheres. E depois Maria vai visitar Isabel e ouve dos lábios de sua prima, cheia do Espírito Santo, bem-aventurada aquela que acreditou. Porque muitas vezes a gente não acredita nas promessas de Deus. A gente não acredita na palavra de Deus. A gente acredita mais na palavra da gente. Eis o problema de Eva. Eis o problema de Adão. Deus disse, não comam do fruto da videira, da árvore que está no centro do jardim, porque morrereis. A serpente vai falar, é mentira. Em quem acreditam? Na palavra de Deus? Não. Na palavra da serpente. Não acreditam na palavra de Deus. Maria é aquela
que acredita, que não duvida, bem-aventurada aquela que acreditou. Mas qual era mesmo a missão de Maria no projeto de Deus? Deus lhe propõe ser a mãe de um filho. Desse filho disse duas coisas, particularmente duas coisas. Em primeiro lugar, ele se chamará Jesus. O nome Jesus significa Deus salva. E na Sagrada Escritura, nome nunca é uma coisa jogada ao léu, indica missão. Quando Jesus chama Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, o nome expressa a identidade da pessoa. Até nós nos identificamos pelo nosso nome, né? Quando chama o nome da gente, Padilha, já olha, né? Já olha. A gente se identifica. Mas na Sagrada Escritura, nome é algo ainda mais profundo. Quando Deus diz a Maria, esse menino vai se chamar Jesus, o que está por acontecer? Deus salva. E segundo lugar, que esse filho, e nas palavras do próprio arcanjo Gabriel, é filho do Altíssimo. Será chamado Filho de Deus. E ele herdará o trono de seu pai Davi, cujo reino não terá fim. O que é proposto a Maria é, pois, nada mais e nada menos que ela seja a mãe do Salvador. Por Eva começa uma geração marcada pelo pecado. Pela Virgem Maria começa uma nova geração, liberta, redimida. O que há de nascer dela, o que há de nascer de Maria, aquele que há de nascer, começa uma nova humanidade. É um novo início. A resposta de Maria a esse projeto de Deus. Primeiramente, Maria, a exemplo de todo ser humano, tem dificuldade de compreender os planos e a vontade de Deus. E algumas coisas que acontecem na nossa vida a gente não entende mesmo. Pelo menos não de imediato. Quantas coisas ficam na interrogação, ficam na pergunta. E vejam bem que Maria respondeu a Deus não pelo seu intelecto, embora sua fé seja uma fé que questiona. Como acontecerá isso se não conheço homem algum? Mas não é que Maria tenha intelectualmente compreendido todos os planos de Deus. Procurou entender e devemos procurar entender. Mas o primeiro passo que Maria deu foi de acreditar. Crer para entender, entender para crer. Novamente Santo Agostinho. Primeiro passo, gente, para que a gente possa compreender as coisas de Deus é acreditar em Deus. É acreditar na sua palavra. Maria pergunta. Também nós temos nossas dúvidas, nossos receios, nossas indagações. Como acontecerá? O anjo, de um modo simples, que explica tudo e ao mesmo tempo não explica nada. O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Ok, explica tudo, mas não explica nada. A fé, novamente, é chamada a manifestar-se.
O relato termina com a resposta de Maria: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É a nova Eva. A palavra é acolhida. O Verbo se faz carne. Em Maria, por sua resposta a Deus, por seu sim, começa a nova história. Por meio de Maria, Deus atuou de modo lindo e único na história humana. E concluo e chamo a atenção de vocês. Então, quem está meio distraído, volta. Né? Qual é a mensagem para nós? É através de homens e mulheres, atentos aos projetos de Deus e de coração disponível e generoso, que Deus atua no mundo. Que Ele manifesta aos homens e mulheres o seu amor, que Ele convida cada pessoa a percorrer os caminhos da alegria e da salvação. É através dos nossos sims, repito, é através dos nossos sims que Deus rasga os céus e vem ao nosso encontro, vem ao encontro da humanidade e oferece a alegria e a salvação. Se o mundo está carente de alegria, se o mundo está carente de salvação, é porque também está carente de pessoas que, a exemplo de Maria, deem o seu sim a Deus. Queridos irmãos e irmãs, Deus atua na história humana de modo extraordinário, mas sempre contando com o ordinário sim de cada homem e de cada mulher. Que a gente, olhando para Maria, se sinta iluminado e motivado a também dar os nossos sims, a acolher a palavra de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus